A paz do Senhor Jesus a todas as irmãs nessa tarde. Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um. Para mim é muita honra, gratidão a Deus por poder permanecer, né, na presença do Senhor e poder participar nessa tarde gloriosa juntamente com as irmãs. Amém. Fiel é esse Deus sobre a minha e a tua vida, igreja. Nessa tarde gloriosa qual o Senhor nos preparou. Eu sou grata a Deus, muito grata a Deus por poder ser privilegiada em testemunhar no nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Queria brevemente contar o meu testemunho. Eu não vou contar completo porque tomaria muito tempo, mas eu vou contar assim as principais situações a qual eu vi a mão de Deus em todo o tempo ali ao cuidar de mim e mostrar a sua presença real sobre a minha vida, porque quando Deus ele promete, quando Deus fala, ele é fiel para cumprir, né? Deus não é como os homens, né, como a minha, você que prometemos algo e não conseguimos cumprir. O que ele fala, ele permanece fiel sobre a minha e a tua vida, igreja. E é nisso, nessa tarde que Deus ele quer falar nos nossos corações, né? Que muitas vezes a gente passa por provações, pelo deserto, mas Deus ele diz, né, que todos os seus filhos que passarão por aflições verão a mão do Senhor de misericórdia, né? Assim como foi com o povo em Israel, o Senhor permanece e continua o mesmo Deus, né, nas nossas vidas. Deus ele não muda, ele é o mesmo, igreja. E muitas vezes a gente não consegue ver saída ou solução para os nossos problemas, mas o Senhor diz no tempo certo, assim como Deus usou a vida da irmã, no tempo certo o Senhor faz, mas é o tempo dele. Muitas vezes a gente quer sabotar o tempo de Deus, né? Mas ninguém sabota o tempo de Deus. Nós sabotamos a nossa própria vida, abortando aquilo que Deus tem para mim e para você, né? Louvado seja Deus. Por isso que temos que orar muito para sermos pacientes, né? E esperar no tempo certo do Senhor, porque no tempo certo as coisas boas acontecem e as promessas do Senhor se revigoram sobre as nossas vidas. Eu estava gestante em maio, eu descobri que eu estava grávida, né? E para mim ali foi um susto muito grande, porque eu tinha passado pela dengue. Eu tive uma dengue hemorrágica. E o que eu não conseguia compreender, igreja, é que eu tomava anticoncepcional e há 9 anos, né, que eu tenho meu filho, há 9 anos, vai fazer 10 agora em julho, nunca falhou meu anticoncepcional, eu sempre tomei muito certo, né? E eu tive uma dengue hemorrágica, a qual eu menstruei, né, por quase 10 dias, só que esse mesmo mês de maio já tinha descido a minha menstruação normal, né, o período da mulher normal, que foi no dia 10 de maio. E quando eu peguei a dengue foi no dia 28 de maio. E aí eu fiquei com a minha plaqueta muito baixa, né, baixa mesmo, ao ponto, ao extremo de eu ter que tomar antibiótico forte na veia. Eu não consegui ficar internada devido a não ter vaga no momento ali para mim. E devido a eu estar com a plaqueta muito baixa, eles ficaram com medo de eu pegar alguma outra bactéria e evoluir mais o quadro que já estava, né? E então, enfim, eu voltei para minha casa e fui sendo tratada e todo dia eu tinha que estar no hospital para fazer o exame da plaqueta, né, para poder ver, porque estava o normal mesmo de uma plaqueta é 238, a minha estava 88. E aí, enfim, quando eu me recuperei dessa dengue, que eu pensei que eu ia morrer também nessa época, devido a ser, foi horrível, né? Nunca tinha passado por aquilo na minha vida. Teve a época da Covid, mas graças a Deus eu não cheguei a pegar. E se eu peguei, eu não sei, porque eu nunca me senti mal e todos os exames que eu fiz sempre deu negativo. Então, eu não tinha nem a noção de que fosse a dengue fosse parecida ou até o mesmo extremo ali de sofrimento, né? A minha pressão, sempre tive uma pressão muito normal, tranquila ou baixa, e no momento eu pude ver a minha pressão assim pelos ares, né? A minha pressão chegava a 20 por 16, nunca tive pressão alta na minha vida, nem sabia o que que era isso, e eu pude presenciar quando eu peguei essa dengue. Minha febre não abaixava, sempre estava em 40 ou 39.
e eu nasceu um monte de bolinha no meu corpo, eu me sentia fraca, doía os ossos, meus ossos todo do corpo doía, meus olhos queimavam igual fogo. Eu sei que passei por um vale assim nessa época da dengue muito difícil. Foi 7 dias que só Jesus pode dizer. Mas assim, graças a Deus, o Senhor me curou. Minha plaqueta começou a voltar ao normal depois do período de 7 dias, né? E aí, esses 7 dias em diante, eu tomei antibiótico forte na veia. Eu não me recordo o nome, é um nome muito difícil de falar. Mas todo dia eu estava lá tomando esses antibióticos. E eu creio, né, assim, pela explicação do médico, é que cortou o efeito do anticoncepcional. Então, quando eu me recuperei, né, e tudo, eu acabei depois me sentindo mal e eu até, assim, fiquei com medo no momento, porque eu sentia muito calafrio e fraqueza. Aí eu achei que eu deveria estar parecido, algo desse tipo, né, dessa enfermidade, e fui procurar um médico, porque a minha patroa ficou preocupada e falou, não, vai no médico porque você não está bem, já é 2 dias que eu vejo você muito amarela, né? Aí eu fui. E aí nessa é que o médico fez todos os tipos de exame, e aí ele perguntou se a minha menstruação estava atrasada. E eu falei que não, que eu teria menstruado 2 vezes no mês, né? Uma que era a minha menstruação normal e outra devido à dengue. E aí, mesmo assim, que ele falou que era só um descargo de consciência, então ele ia pedir mesmo assim, só para tirar, né, ali essa possibilidade. E aí ele fez. E nessa que ele fez, deu positivo. Então, assim, na hora, para mim foi um choque muito grande devido eu estar no processo de separação, né? Devido eu estar passando um momento bem frágil ali do meu casamento, e eu estava já com esse pensamento de se separar. E aí eu descobri que eu estava grávida, então aquilo para mim foi uma loucura, né? Uma coisa assim surreal. E só conseguia perguntar para Deus por que que Deus estava permitindo aquilo se eu já estava num processo de separação. E eu falei, meu Deus, né? Eu tava com outro tipo de pensamento. Só que outra coisa que eu vou respaldar aqui para as irmãs é que os nossos sonhos não são os sonhos de Deus, e nossos planos não são os planos de Deus, né? E sempre o que vai prevalecer é o de Deus na nossa vida, né? Porque o meu intuito ali era servir a Deus, né? E dar continuidade a algumas coisas que eu queria para minha vida ali, né? O meu crescimento é, é, nos meus sonhos. Eu tinha uns sonhos ali de comprar meu apartamento e comprar o meu carro. Então eu estava nesse intuito aí, né? E eu estava trabalhando, ganhando bem. Então, para mim ali foi como quando a gente está construindo e tudo desmorona, pronto. Foi o que aconteceu ali no momento. Pelo fato, irmãs, de eu não me imaginar sozinha criando um filho tipo, tudo que eu tinha pensado em construir já não ia ser mais, não ia ter como mais, né? Então eu só perguntava o porquê para Deus. E uma vez Deus colocou no meu coração que agora poderia ser muito difícil de eu compreender, mas que os planos dele eram melhor do que o meu. E aí eu amém, Senhor, né? Então seja feita sua vontade, porque o Senhor sabe mais do que eu o que é que o Senhor está fazendo com a minha vida, né? Mas eu falei para Deus, só segura na minha mão e me ajuda, né? Aí nesse meio período todo, eu achei o quê? Que toda a minha família achava um absurdo, né? Primeiro por eu estar no processo de separação, ter acabado de sair de uma dengue e descobrir uma gravidez. Então eu pensei, nossa, todo mundo vai achar isso uma loucura. Mas não foi assim que aconteceu, né? Minha irmã ficou toda feliz, falou que ia estar comigo, que ia me ajudar e eu não ia estar sozinha nessa. E ela falou assim: não somos nós que escolhemos ser mãe, mas Deus nos escolhe para ser mãe. E aquilo, na hora, mexeu muito comigo. Eu falei: nossa, Deus, né? Eu sei que, graças a Deus, eu criei 2 filhos perfeitamente bem, né? Um é um exemplo para os outros, né? Por já ser casado, um pai de família responsável, trabalhador, mas na minha cabeça eu nunca imaginei ser mãe novamente. Mas se o senhor segurar na minha mão e dizer que está comigo, eu falei, vamos, né? Eu vou encarar, porque eu sei que algo o senhor tem para mim no meio de tudo isso. E aí Deus usou a minha irmã e falou que
que eu ia ver que ele ia estar comigo em tudo, do começo da gestação até o final. E aí eu falei, amém, Senhor, né? Que seja assim mesmo, porque eu tô me sentindo bem debilitada no momento, né? E foi o que aconteceu. Meu esposo, no momento, não quis mais se separar, né? Pediu mais uma chance ali, aí veio toda essa restauração do meu casamento. Aí a primeira atitude foi essa, né? Aí meu esposo voltou, me pediu perdão e falou que nós ia criar. Dessa vez ele não ia me deixar só, porque o primeiro que a gente tivemos, o Adriel, de 9 anos, nós não conhecíamos o Senhor, né? Nem eu conhecia a Deus na época. E então, assim, eu criei meu filho sozinha, porque nós íamos separando e voltando, separando e voltando. Então, praticamente eu criei meu filho sozinho e foi muito difícil, porque quem é mãe solo sabe que não é fácil criar um filho só, né? É muita luta, muita dificuldade, fora que a gente quase não vê nossos filhos crescer, porque a gente tem que trabalhar para que eles venham ter uma vida estável, né? E ali no momento, Deus restaurou meu casamento ali e a gente decidiu então dar essa chance, essa nova chance pelo bebê que eu estava esperando. E as mãos do Senhor na minha vida, né, foi que começou a correr muito bem na minha gestação, eu não senti nada, eu tive assim uma vida tranquila. Quando eu tive, quando eu fiz o para saber o sexo do bebê, a minha irmã fez uma surpresa e tudo, e aí descobrimos que ia ser um menino, né? E aí louvamos ao Senhor por isso, agradecemos a Deus. E aí eu fui dormir. Aí na madrugada seguinte que eu me levantei, né? Eu estava toda sanguentada. E ali eu pensei, meu Deus, né? Será que eu perdi o menino? E ali eu já fiquei bem assustada. E pensei, mas eu falei, mas o Senhor está no controle de tudo, até porque o Senhor falou que estaria comigo, né? Desde o começo. Então todo tempo eu falava só o que Deus já tinha falado, que estaria comigo. E eu falei, você não ia me dar um filho para tirar. Então eu falei, Senhor, né? Não vou temer. Meu marido ficou todo assustado ali, mas eu, na hora eu não temi. Eu, confiante assim, eu fiz uma oração, saí de casa para ir para o hospital e fui para o convênio. Aí chegou lá, né, o feto estava vivo, não tinha nem um resquício de nada na vida do meu filho, não chegou nem a mexer com ele lá. E a médica não entendia por que que tinha sangrado ali daquela forma, né? Porque chegou a sair até pedaços, então ela ficou bem assustada, fez ultrassom, fez tudo, mas não deu nada, não tinha nada, né? O feto estava lá firme e forte. E aí eu ali agradecendo a Deus, né, por tudo que o Senhor estava fazendo. Eu depois numa consulta, umas 3 semanas depois, eu descobri que eu estava com a placenta baixa, por isso que o sangue desceu. Por quê? Porque a placenta ela estava à frente do bebê. Então, é, fica parecendo como minha menstruação estivesse descendo, normal, sem eu estar grávida, né? Que é por isso que vem o risco, a gente entra como alto risco, porque se a placenta nascer primeiro que o bebê não suporta, né? Porque é a placenta que alimenta ali o bebê. Então, automaticamente teria um aborto espontâneo ali, ou depois um aborto de um bebê vivo, né? Depois do decorrer do tempo de quantos meses eu tivesse ali, né? E aí nós descobrimos com 24 semanas de gestação que eu estava com a placenta prévia. Então, aí você imagina, né? Os médicos já fazem todo aquele alarme, aí só quer que a gente fique deitada, não quer que pegue peso, aí todo aquele processo. Só que eu não sentia nada, irmãs, nenhuma dor na unha. Assim, eu não me sentia incomodada, não me sentia como nada tivesse acontecendo comigo. É como Deus me desse o conforto de que o diabo estava até tentando, mas era para cair, era só para me assustar ou para me destabilizar de alguma forma, porque quando a gente teme, quando a gente coloca o medo à frente da fé, então o que vai prevalecer é o que você está dando mais corda, né? No caso, seria o medo. Mas eu todo o tempo estava confiante em Deus. Então, minha gravidez foi tranquila, assim, mesmo tendo essa. Observei que todos os exames, irmãs, tudo dava muito perfeito. Eu fiz aquele exame de diabetes, não deu nada, tava ok, minha diabetes tava perfeita. Até ela brincou, né? Porque ela falou assim que parece que
eu não estava grávida, né? Porque ela falou assim, quando a gente está grávida, a gente sobe um pouco de peso, querendo ou não, o colesterol aumenta um pouquinho, a diabetes sobe um pouquinho, mas o seu nada, está parecendo que você nem está grávida. E eles até brincavam comigo, né? E eu todo tempo sempre falava, não, é o Senhor, né? A mão do Senhor, ele falou que ia cuidar de mim e tá aqui ele cuidando, né? Deus, ele promete e ele é fiel para cumprir. E aí, quando foi com 8 meses, não, aí antes de 8 meses, assim, uns 7 meses, Deus usou a vida da missionária Michele, e eu pedi oração, né, por mim e pela vida do meu filho, porque a da placenta que eu sabia estava baixa, e oração nunca é demais. Então eu falei, eu vou pedir para a irmã Michele orar, né, para que a mão do Senhor sempre esteja comigo, para que eu não venha me ocorrer nada de risco, nem o meu bebê. E aí ela orou ali por mim, mas na hora que era a hora, né, ela vem com uma tranquilidade, uma paz muito grande, e ela só fala assim, ó, é, Deus, ele manda te dizer, irmã Fabiana, que vai dar tudo certo. Que você pode até estar com a placenta baixa, mas a mão do Senhor está em cima. Então, sua gravidez vai ser maravilhosa, perfeita. Deus vai preparar tudo, os médicos, o cirurgião. Só que na hora eu não entendia, né? Médico, cirurgião, né? Eu falava assim, nossa, eu sei que eu vou ter cesárea devido à placenta baixa, mas isso seria ocorrido, né? Mas eu não sabia o porquê que Deus estava falando assim, né? A gente só entende na hora, quando a gente vai passar ali o que Deus tem para falar, né? E ela falou assim, ó, e Deus vai fazer uma coisa tão fora do comum que você vai saber que é Deus. E ali aquelas palavras ficam na minha cabeça. Por isso que eu falo, irmãos, quando Deus falar algo para vocês, sempre tente mentalizar naquilo que Deus fala no coração de vocês, para que vocês consigam discernir que o Senhor falou e cumpriu, para vocês dar testemunho no nome do Senhor. Porque se tem algo que maltrata mesmo Satanás, que faz com que ele entre em uma fúria fulminante sobre as nossas vidas, é quando a gente dá testemunho. E o diabo tentou, depois que eu ganhei meu filho, ele tentou muito para eu não dar esse testemunho, mas eu falei que eu iria dar, que poderia acontecer o que tivesse que acontecer sobre a minha vida, mas eu daria esse testemunho, porque eu glorificaria e nunca esqueceria do que Deus fez por mim. E eu falava, Deus vai escolher o dia, a hora certa, e eu vou estar lá falando do nome do Senhor. E aí a missionária Michelle falou isso. Aí eu gravei aquilo, ficou marcado no meu coração aquilo. Quando foi, irmãos, com 8 meses eu completei 35 semanas, aí eu fui dormir e acordei sanguentada de novo. E dessa vez, muito sangue e muita dor. Aí eu me levantei e assustada ali, eu falei, amor, vamos postar agora. E tá acontecendo alguma coisa, e tá sangrando, e eu já tô com 35 semanas, a gente não pode deixar nada para trás, né? Ele, não, tá bom, vamos postar. E nós foi para maternidade de novo. Aí, quando chegou lá na maternidade, eles viram lá que eu tava com 35 semanas, tinha completado certinho 35 semanas, aí, mesmo assim, eles mandaram voltar para casa. Falou assim, não, por quê, irmãs? Para explicar para as irmãs entender qual foi o rebuliço que Deus fez, que ele falou que eu saberia que era ele. Eu paguei um convênio, porque muitas de vocês sabem, e, e eu também, o quanto o SUS é difícil. E ainda mais onde eu moro. Onde eu moro, o posto de saúde é só Deus na misericórdia. Então, eu falei para minha esposa, ele teria que pagar um convênio, porque eu já tinha, né, já tenho 36 anos, falei, já é uma idade, né, é um pouco, não é mais novinha para correr tudo bem, então o convênio sempre vai ter todos os exames certinho, vai estar marcado nos tempos certos, e o SUS demora muito. E aí, ali, né, nesse seguinte, então, eu peguei e paguei o convênio. Só que o convênio faltaria um mês para cobrir, para me ganhar pelo convênio. E pode faltar dias, irmãs. Eles não liberam. Então, eu ganharia no SUS mesmo. Então, por isso eu fazia duas pré-natal, no posto de saúde e no convênio. Então, eu não ganharia no convênio, eu ganharia no SUS. Só que eu fui para o convênio porque, devido ainda, né, cobrir essa questão de urgência e emergência, então eles teriam que me passar, mesmo eu não ganhando lá, né? Aí eles mandaram voltar para casa, falaram que estava dando um pouco de perda de líquido, mas se eu sangrasse novamente, ou acontecer essas coisas que eles falam sempre, aí você volta de novo. Enfim, aí no outro dia seria o meu médico de alto risco. E aí ele já fez a carta, porque ele achou um cúmulo deles não terem internado ali na hora, porque ele falou que
devido a ter feito 35 semanas e estar com a placenta prévia, teria o risco da placenta nascer primeiro que o neném. Ele falou, qualquer forcinha que você fizer aí, essa placenta sair, o risco é para você e para o bebê. Então, eles foram muito negligentes. Então, falando, qualquer dor, qualquer sangramento, novamente, volte correndo, seja pelo SUS, seja por correndo. Eu falei, tá bom. Quando foi no outro dia, depois do médico alto risco, o que me acontece? Novamente sangra e muito sangue, né? Chegou a sujar toda a cama, a privada inteira. Então, ali eu já me assustei. Aí, corri de novo para um convênio. Só que ali, ó, se a gente parar para focar, irmãs, você vai pensar assim, nossa, meu, que dificuldade, né, a irmã passou. Mas não, irmãs, tudo é um plano de Deus. Por que que Deus estava permitindo? Eu estava sentindo tudo aquilo, mas eu senti uma segurança, eu não sei explicar para as irmãs, é só Deus que sabe fazer essas coisas. É um algo tão sobrenatural, porque eu não sentia medo. Nessas horas, toda mãe grávida, ela tá mais sensível, então ela sente o quê? Medo, anseio, ansiedade, e eu não sentia nada, eu sentia uma tranquilidade, irmãs, uma paz, como tudo ia correr bem. Eu só não sei como, mas eu sei que tudo ia correr bem. E aí, olha o rebuliço que Deus fez. Nessa hora que eu cheguei de novo, meu marido falou, não, mulher, a gente ir logo pelo SUS, que a gente já ganha logo. Eu falei, se tiver que se internar para ganhar, você já ganha logo. E como não, você não vai ganhar, eu falei, não, Deus tá falando pra gente ir pro convênio, vamos pro convênio. Aí ele, mas você é doido, você não vai ganhar no convênio? Eu falei, vamos, se Deus tá falando, eu vou seguir o que Deus tá falando, vamos pro convênio. Aí nós foi pro convênio. Quando chegou lá, no Savalos, no convênio, na mesma hora, a médica avaliou e mandou já fazer uma ultrassom. E nessa ultrassom dava que o meu líquido, eu estava tendo muita perca de líquido e estava no extremo. Nessa hora, irmã, quando a mulher que é mãe, ela sabe quando perde muito líquido, a gente já começa a sentir contração, né, para ganhar. No meu caso, eu não sentia nada. Eu tava assim, para mim parecia que estava tudo tão perfeito, mesmo sangrando, mesmo perdendo líquido. E na mesma hora o médico da ultrassom falou assim: não, mãe, a senhora está perdendo, o seu líquido já está no extremo, na verdade, já a senhora não pode nem mais sair daqui. A senhora vai ter que se internar aqui. Aí eu falei, caramba, mas como é que eu vou me internar se eu não, né, não posso ganhar aqui? Aí eu voltei para a médica. Aí a médica vai e fala que não, que quando é urgência e emergência, eles são obrigados a fazer meu parto. Só se eu ganhasse com 37 semanas, até 36,5, eu não poderia ganhar lá, porque o meu convênio não cobriria ainda esse um mês de carência que faltava. Mas devido ser uma emergência e urgência, se ocorrer qualquer risco para mim e para o bebê, o hospital teria que pagar por isso. Então eles são obrigados a fazer meu parto. Irmãos, eu me internei lá. Irmãs, foi uma benção desde lá de baixo da recepção até chegar na hora de ganhar na sala da cirurgia. As meninas foram um amor, tudo me trataram muito bem. E por que que Deus usou a vida da irmã missionária Michelle para dizer que Deus, ele cuidaria de mim e que ele prepararia tudo, os médicos, o hospital, porque eu tinha um grupo de mães do mesmo convênio que o meu, e todo mundo falava mal dos Savalos, todo mundo falava que a recepção era horrível, que os médicos eram horríveis, que não vá lá, não ganhe lá. Só que eu nunca senti nada disso, eu sempre senti paz ali naqueles Savalos, mas no dia de eu ganhar, não, eu até fiz uma carta para essas mães, né? Falando ao contrário do hospital do que elas tanto falavam mal, porque para mim, se foi a mão de Deus, que eu tenho muita certeza que foi, ele preparou os melhor. Ele tirou todos os ruins e trouxe só os bons, irmãs. Porque desde a recepção eu fui muito bem tratada. Quando chegou na sala de ganhar, na ultrassom, ali na ultrassom não, na sala de cirurgia, o cirurgião que quer fazer minha cirurgia, entrou no anestesista. E aí ele foi e falou, ó, mãezinha, a senhora agora tem que relaxar, o procedimento que eu já conhecia. Enfim, quando ele foi aplicar a anestesia, a primeira anestesia da hacker, irmãs, não pegou. O inimigo já agindo ali para me ficar com medo. Aí sim, eu não vou mentir, foi a primeira vez que eu senti, assim, um receio. Não chegou nem a ser medo, mas um receio por quê? Porque eu já tinha levado a segunda hack e só pegou parcial. Só pegou uma parte do meu corpo, não chegou a pegar todo. Então não teria como fazer a cirurgia se não pegou todo. Ali eu fiquei com medo de acontecer o quê? De eles não querer fazer minha cirurgia. Eu já estava ali com metade do corpo paralisado. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui onde eu todo o tempo, irmãos, com Deus na cabeça, com Deus na minha mente, ali orando, intercedendo. Eu relaxava a coluna, fiz tudo que eu pude para poder essa anestesia pegar. Quando a segunda pegou parcial, que a médica falou assim: não, para. A médica que ia fazer minha cirurgia falou: para, porque
eu tô vendo aqui também que tem um erro, não sei o quê. Aí o diabo começou a agir ali. Só que eu falei, mas o poder maior é de Deus. E se ele prometeu e ele falou que eu vou ganhar aqui, é aqui que eu vou ganhar. E ninguém vai me tirar daqui. Aí eu já fechei o olho ali e comecei a orar. E falei para Deus tirar todo o impedimento. Falei, Deus, tira todo o impedimento agora, no nome de Jesus. Esse nome que há poder. Eu só saio daqui ganhando meu filho nesse lugar. Porque se eu não ia preparar, ele não ia deixar eu chegar até aqui se não fosse a tua mão. Pronto, quando eu falei isso, irmã. A anestesista falou, não, eu tô com a terceira aqui na mão, eu vou aplicar. Aí se não pegar, a gente para. Mas eu tenho que tentar porque eu já tô com a anestesia aqui na mão. Aí a médica, então vai, tenta aí. Aí ela tentou. Quando ele aplicou a terceira, aí pegou. Aí a terceira pegou, aí ele falou, falei que ia pegar? Não, ia ter que pegar. Que isso? Como é que pode? Nunca aconteceu isso. E o médico ali, meio sem entender, porque ele falava que nunca tinha acontecido. Já tinha acontecido nunca pegar a primeira, mas nunca chegar até uma terceira, né? Mas eu ali sabendo ali tudo ali o que era a mão de Deus agindo, né? E aí o diabo agiu de novo, eu comecei a passar mal. Comecei a sentir ânsia de vômito e tontura na hora de ganhar ali, eles estavam fazendo a cirurgia. Tanto que quando o meu neném nasceu, sempre tem um contato pele a pele com a mãe, né? Eu não consegui ter esse contato pele a pele devido eu estar com ânsia de vômito e eu estava 30 horas de jejum, então não tinha nada para sair, nem água, porque eu estava 30 horas de comida e bebida. Então não saía nada, nada no meu estômago, mas eu ficava jogando ar para fora. Então os médicos não conseguiu fazer o contato, eles só colocaram o menino assim de frente para mim, sentado assim em cima do meus peitos, para mim ver o neném. E começou a falar que o menino era muito perfeito. Gente, a mão de Deus é terrível, é terrível, é tremenda. O menino nasceu, parecia que ele nasceu de 9 meses. Ninguém diria que aquele menino era de 35 semanas. O menino era perfeito, grande, gordo, perfeito. Ninguém dizia que ele era um prematuro, porque é assim que Deus faz para mostrar que é ele, né? E dali eles começaram a aplicar um monte de remédio para mim poder passar aquela ânsia de vômito. Aí depois eu melhorei, graças a Deus, passou toda aquela ânsia, aquela coisa, aquele mal-estar horrível. E eu comecei a voltar ao normal, para a glória de Deus. E assim eu conseguia ver o meu neném ali com o meu esposo e vendo ele chorar com aquele pulmão forte, menina. O neném é a cor mais linda e perfeita. Eu só conseguia olhar para aquilo, não conseguia olhar para mais nada e só glorificar a Deus, só agradecia. Só glorificava a Deus o quanto Ele é bom, né, nas nossas vidas, irmão. Eu não tenho. Eu falo para Deus que se eu vivesse 1000 anos na terra, se Ele me permitisse viver 1000 anos assim, como Matusalém, eu não conseguiria agradecer a Deus o suficiente por tudo que Ele faz nas nossas vidas, irmã. É por isso que eu costumo dizer: Deus tem promessa, as promessas do Senhor não caem por terra. O que cai por terra é as maldições de Satanás nas nossas vidas, mas as bênçãos de Deus sempre vai prevalecer e permanecer com aqueles que têm fé e perseveram em Deus. Eu preferi confiar e acreditar. Tem pessoas que preferem desistir dos seus sonhos, das promessas de Deus, mas eu preferi acreditar e confiar, mesmo sem entender ali aquele rebuliço de estar grávida, sem entender no momento e tudo, mas eu é, fui até o fim, ganhei meu bebê. Hoje ele está com 1 mês e uma semana. É lindo, uma benção de Deus. Eu passei ele na pediatra, a pediatra ficou besta, porque disse que ele não parece prematuro, né? Ele já está com 48 centímetros, ele nasceu com 43, né? Já está com 48 centímetros, com 3 quilos e pouco, nasceu com 2, 500 e pouco. E ele é perfeito para a glória de Deus. Deus me deu o nome do meu filho, é chamado de Eliel, a tradução hebraica do nome do meu filho. Deus é o meu Deus, né? E tudo que a gente quer fazer, seja um trabalho, um filho, um casamento, a gente sempre tem que honrar o Senhor, né? Eu nunca questionei quando Deus falou do nome, a gente quer a nossa forma, do nosso jeito, mas até quando Deus me deu o nome do meu filho, Eliel, todo mundo achou o nome muito estranho, diferente, falou que era difícil ouvir esse nome, e eu falei que era assim que Deus queria, um nome diferente, porque meu filho seria diferenciado na terra, né? Ele seria um dos escolhidos do Senhor. E eu tenho muita fé do que Deus tem para a vida do meu filho. Hoje ele é uma bênção na minha vida. Eu sou muito, muito grata a Deus. O Senhor cuidou de mim. Eu ainda tive uma complicação pós-hack, né? Que é um furo que fica na coluna. Eles deixam entrar esse um líquido.
e devido a isso você sente muita dor na nuca, na cabeça. Aí tem um procedimento de que tem pessoas que se recuperam em dias, outras em semanas, e tem pessoas que recuperam com mês, e tem pessoas que têm que fazer outra cirurgia para usar o seu próprio sangue, ser retirado do seu próprio sangue, para ajetar na coluna. Mas Deus é tão bom que não precisei fazer essa cirurgia. Com semanas a minha foi embora. Era uma dor horrível, irmãs. É que a gente tem que passar pelo processo e glorificando também, irmãs. Nada vai ser sempre perfeito, porque perfeito é Deus. Todos os filhos do Senhor, todos, profetas, discípulos, todos, irmãos. Nenhum eu nunca vi ganhar as bênçãos do Senhor sem passar pela prova, sem passar pelo processo. Então a gente não seria diferente deles, né, irmãs? Então, eu sabia que eu ia passar por esses processos, mas que Deus me daria vitória. Hoje, né, graças a Deus, já passou-se um mês, eu estou ótimo, estou bem, né, tanto em saúde quanto em vida emocional. Meu filho está ótimo, uma bênção do Senhor, e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, por toda a benevolência do Senhor, pela mão do Senhor estendida sobre a minha vida, que a gente são muito falha, irmãos, muito falha, mas Deus não usa isso para não nos abençoar. Ele faz com que você entenda os seus erros, as suas falhas, para que você possa melhorar e assim você possa buscar mais a presença de Deus, porque não tem nada mais importante, irmãos, que buscar a presença de Deus, orar, estar em comunhão com o Senhor e ler a palavra, muita palavra, irmãs. Eu não estou dando esse conselho para as irmãs como uma serva de Deus, não. Eu vou dar esse conselho para as irmãs como espiritual, como o Espírito Santo falando para as irmãs. Leiam muito a Bíblia. Muito, irmãs. Eu sei que vem o desânimo, eu falo por mim, tá? Eu falo por mim, muitas vezes, igual pro meu filho ser novinho, né? As irmãs sabem como que é, que são mãe, bebê novo é difícil, né? Toma muito nosso tempo, mas não deixa que nada com que isso impeça de você estar ali tirando uma palavra, meditar, agradecer a Deus, porque a palavra de Deus, ela nos transforma e nos ensina muito a cada dia. Mesmo que você não entenda agora, quando você começa a ler diariamente, Deus vai te dando ali o discernimento e a sabedoria da palavra dele. Porque o que eu tenho visto hoje, irmãs, é muita enganação, muitas pessoas sendo enganadas por falta de entendimento. E o que é o entendimento, irmãs? É a palavra de Deus. As pessoas querem ouvir mais pastores, ouvir mais profetas, revelações e esquecem de que a maior revelação é a palavra de Deus. A maior profecia é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você não é enganado pelo homem lá fora. Então, eu deixo isso para as irmãs entender que quando a gente tem o entendimento da palavra de Deus, a gente não somos enganados pelas pessoas que muitas vezes são usadas pelo inimigo, que dão brechas para nos abater através de uma profecia, a fofoca, porque isso há muito também dentro das igrejas, infelizmente, né? E mais, o que eu tenho visto mesmo tem escandalizado. Cheguei até a falar para minha irmã que a gente temos que orar muito, irmãs, muito, se unir muito. Na verdade, de todo o conhecimento que eu tenho, irmãs, esse grupo é o único que tem, eu tenho visto que são mulheres sérias, mulheres sérias. Eu vou dizer aqui as 12 virgens prudentes, né? As que estão ali orando, enchendo sua lamparina de azeite, ajudando umas às outras, porque é isso que Deus quer, né? Não as 12 loucas, né? Que ficam perdidas, né? E quando chega no momento certo, acaba ficando para trás, né? Mas continue assim, irmãs. Use sempre os conselhos bons e toda a admiração que Deus permite a gente estar falando de cada um de vocês como uma escada de crescimento espiritual para a vida de vocês, não, né, como soberba, como se achar que a gente sabe muito, que a gente sabe de nada, irmãs. Hoje aqui a gente aprende algo grandemente, mas amanhã Deus vem com outra lição que você não entende nada, porque para Deus sempre vai ser assim. Deus vai nos permitir saber até onde Ele permite que a gente queremos que Ele saiba, que a gente chegue onde Ele quer que a gente chegue no momento dele, na vontade dele e no querer dele, né? Perfeito é somente Ele, né? Então é isso que eu deixo para as irmãs. Confie nas promessas do Senhor. Creia que Deus
é um pai generoso, bondoso. Ele é sim um fogo consumidor, mas para quem vive no pecado, para quem vive, assim como a irmã disse, um pé no mundo, um pé lá fora. Por quê, irmãs? Porque Deus diz assim: ou você sai de cima do muro, ou você desce, ou você permanece no muro, né? Mas a gente nunca pode estar em divisão com o reino de Deus, né? A gente tem que estar ou com os dois pés dentro do reino de Deus ou com os dois pés fora. Então, permaneça com os dois pés dentro, irmãs. Eu profetizo sobre a vida de cada uma de vocês. Que os dois pés, o corpo de vocês estejam dentro da presença de Deus. Sempre ajudando umas às outras, porque nós não somos nada, irmã. Deus diz assim que aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Por que que o Senhor vai permitir dizer isso? É porque quando achamos que sabemos muito, irmãos, é onde nós não sabemos de nada. Então, não é porque a gente estamos com dois pés dentro que Deus está querendo dizer que a gente não vai cair, porque pode vir a acontecer, irmãos. Então, por isso, Deus sempre nos mostra a simplicidade. A gente devia ser simples. Amém? Eu agradeço a vida de cada uma das irmãs. Obrigado por essa oportunidade de dar meu testemunho. Espero ter edificado a vida de cada um de vocês, mostrando o quanto esse Deus é tremendo e maravilhoso nas nossas vidas. Amém, irmãs? Que Deus seja glorificado na vida de cada uma. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém?